Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Novaes, saudações fraternais, e hoje nós estamos aqui novamente para falar da continuação aí dos elementais. Hoje nós teremos um assunto aí falando sobre o ar, né? Antes de começar a falar sobre o ar, eu gostaria de falar para vocês continuarem firmes aí conosco, dando essa força que vocês estão dando sempre, se inscrevendo no nosso canal, dando os likes. Isso nos ajuda bastante, né? E com certeza que a gente vai se expandindo, vai crescendo e vai podendo melhorar mais os vídeos, colocar as vinhetas e toda aquela preparação bacana que pode ter. Por enquanto, como você já sabe, nós estamos fazendo os vídeos de uma forma mais simples, podemos dizer até um pouco mais rústicas, né? Mas isso faz parte. Todo mundo que está começando tem que entender que muitas vezes não se começa com todas as armas, né? Armas no bom sentido, ferramentas, vamos dizer assim, fica melhor. E a nossa ferramenta aqui é o que está ao nosso alcance. Um celular na mão, uma ideia na cabeça, uma ideia esotérica, para a gente aí ter essa conversa legal sobre evolução, sobre conhecimento, né? E dá o nosso chamado salto quântico, que é aquele salto bacana, que leva a gente mais para frente e sai da mesmice, né? Então, como já falei, o tema de hoje é o ar. Vou começar com uma frase bacana que o kardecismo fala bastante, mas também o esoterismo fala também, né? Que diz assim: o homem dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Olha que legal. Isso é uma frase que sintetiza aí esses quatro períodos que nós atingimos. Passamos por 3, estamos agora no 4. Paralelo com a água, nós vamos falar aí desse terceiro período, que é o homem, né? Fazer aí, como eu acabei de dizer, se agitar no animal. O homem, ele está fazendo esse périplo, que é essa viagem por esses reinos todos. Tem muito mais coisa pela frente. Isso aí vai longe. E nem vamos falar aqui de tempo, porque são incomensuráveis essas medidas. O Antônio de Carvalho até falava assim: são 100 trilhões de anos. Imagina, 100 trilhões de anos são anos pra caramba, né? Nossa. Então o homem, agora, como eu falei para vocês, paralelamente eu falo dos reinos, né, que o homem atravessa e dos elementais ao mesmo tempo. O homem, agora saindo do vegetal e indo para o animal, ele começa aí a ter seus primeiros rudimentos, né? Como animal, saiu do vegetal, que ele estava ali ainda fazendo uma espécie de sonho, né, do que seria ele lá na frente. Onde sonhava enquanto a sua estrutura ia se transformando. Agora ele está no animal. E como animal, ele se movimenta, ele respira. Como animal, ele já começa a ter seus primeiros rudimentos de raciocínio. Você pode ver que os animais, especialmente os mamíferos, são treináveis, né? São condicionados. Eles podem executar tarefas. Isso é já vamos dizer assim, uma noção que dentro da máquina animal estava sendo preparado toda a estrutura, o que viria a ser depois o homem, né? Através aí de seus movimentos animalescos, por esse mundo gigantesco que naquela época o homem não havia sido formado ainda, então só tinha animais, né? Então ele andava geralmente em grupos, pela própria segurança dele, e ele começou a criar hierarquias, esse animal. Então o mais forte dominava, e quando eles saíam para caçar em grupos, né, que conseguia pegar uma presa, o líder da matilha do grupo de animais tinha que comer primeiro. Já era uma estrutura hierárquica que eles estavam já fazendo para posteriormente e criar a sociedade. Então, o homem, no corpo do animal, ele caçava, né, os carnívoros. Os onívoros comiam de tudo: frutas, folhas, insetos e até outros animais também. Então, eles começaram a se organizar, e você sabe que o reino animal é um reino bastante amplo. Nós temos aí uma gama enorme no nosso planeta de espécies, né? O Antônio de Carvalho fala uma coisa bacana que eu gosto muito, né? Ele diz na pesquisa dele, e eu valido isso também,
dizendo assim, ele fala assim, que um dos animais que tem aí o seu último estágio para a passagem do reino animal para o reino hominal é o pinguim. Olha que interessante, o pinguim. Eu fiquei observando, depois que eu ouvi ele falar isso, o comportamento dos pinguins. E você pode ver como ele é sociável. A comunidade de pinguins é enorme. Eles se juntam no frio, aquele monte, para aquecer um ou outro. Olha que coisa bacana, né? Mostrando aí esses que estão nessa fase pinguim, que já tem um lastro muito bom para atingir aí a próxima fase. A gente também deduz um monte de coisas, né? Eu até diria para você, nessa dedução, que esse é meu ponto de vista, acredito que a porta de chegada aqui no planeta geralmente é através do silvícola, o índio, né? O índio, ele tem também uma estrutura social, ele é amante da natureza, respeitador, ele vive na floresta e ele não a devasta, ele tira só o que precisa, né? Convive com outros, primeiro no princípio era assim, né? Com outros da sua tribo, sem vestimenta, e não tinha aquele negócio de ficar desejando, né, a companhia do outro porque tinha adereços diferentes. Eles se respeitavam mutuamente e se respeitam até hoje, mostrando que a estrutura dos silvícolas era realmente, e é, muito organizada, de fazer inveja aos brancos que se dizem civilizados e que fazem tantas coisas incorretas, né, na sociedade, e judia do outro para poder tirar alguma vantagem. A nossa sociedade, ela tem muitas leis que só funcionam para os mais frágeis, assim, financeiramente. Aqueles que têm um respaldo financeiro geralmente conseguem, ou que tem nome na sociedade muito conhecido, famoso, tal, consegue aí ter um passar de mão, entre aspas, em sua cabeça, visando aí o seu poderio financeiro, o seu conhecimento. Eu, na minha opinião, acharia que a sociedade deveria ser sempre linear, imparcial na hora de julgar um erro, teria que tratar todos nivelado, né? Se errou naquele nível porque ele é pobre, vai pegar 30 anos de cadeia. O outro ele é bastante, né, rico. Ele paga fiança solto. Você já imaginou? Nossa sociedade é assim há muito tempo. E isso é uma coisa que a gente só evoluindo para saber o quanto é importante o equilíbrio. Se você ver a história do Buda, né, o Siddhartha Gautama, ele era príncipe, o pai dele era o rei do local, né, aquelas terras enormes, e não deixava de sair do reino para conhecer o que se passava fora. Então ele tinha toda uma estrutura, bastante pajem para cuidar dele, mas um belo dia ele pegou o pajem principal e saiu, né? Se eu não me engano era o Arjuna, saiu para ver sem a permissão do pai, fora das muralhas do reino. E lá ele viu quanta miséria havia, e ele ficou muito comovido, né, com aquilo tudo, e ele passou a não aceitar aquele tipo de coisa e se tornou um andarilho, uma pessoa simples, se despojou das roupas, se tornou faqui, e ele começou a ficar no meio das pessoas pobres para sentir o que era ser simples. Ele gostou muito. Nas suas meditações, ele passava um tempo enorme, que o tempo daqui para nós são diferentes. Ele chegou a passar anos nas bibliotecas do astral, no arquivo acásico, aprendendo, né? Às vezes aqui 4, 5 horas de meditação equivalia lá no outro plano anos de permanência lá lendo. Ele evoluiu tanto que a sua alma não comportava mais ele ficar aqui. Então ele está num plano búdico, né? Bem adiante. Segundo Antônio Carvalho, esse plano ainda será utilizado bem lá na frente. Mas ele se adiantou tanto que ele foi para lá. E com isso ele não pode mais encarnar aqui. O que é que ele faz? Projeta a sua consciência aqui, avatarizando pessoas, várias. Ele é tão, vamos dizer assim, tão cheio de energia que uma pessoa só
não suportam o conhecimento dele. Então, ele avatarisa várias pessoas em diversos pontos do globo, ajudando assim a gente, de onde ele está, avatarizando corpos aqui e ajudando o planeta a evoluir. Bacana isso, né? Agora, falando sobre o ar, temos aí nosso amigo ar, 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio, 1% de argônio e 0,03% de dióxido de carbono. Esse é o nosso amigo ar. Quando você respira, você não respira só oxigênio, você respira todos esses gases. Mas nós vamos além disso. Quando você está andando na rua, você está respirando partículas que saem dos automóveis, né? Partícula de poeira e tantas outras coisas que se misturam com o ar. E a gente acaba inalando. Quando você entra no hospital, você respira muito éter, que você vê aquele cheiro de éter no ar forte, né? E outras químicas mais, quando você lava na sua casa, você sente o cheiro do cloro, né? Tem os nomes comerciais que não vou falar aqui. E os perfumes que você também usa têm cheiros diferentes e composição química diferente. Nós respiramos um montão de substâncias misturadas ao ar. Não é só oxigênio, né? O ar ele é tão importante nas reações químicas que sem o ar não existiria o fogo. O fogo ele trabalha associado com o ar. Sem oxigênio não há queima, né? Então, as reações que o ar causa são tão importantes. Por exemplo, você respira, eu respiro, todos nós respiramos. Quando você respira, nossos pulmões pegam esse ar e faz a troca de gases, né? Temos aí a troca de gases, que faz aí a circulação venosa, a circulação arterial, e se não fosse o ar, isso não aconteceria, essa troca, né? Temos aí as funções pneumáticas, um trator cavando, aquela força que ele consegue pôr para poder aquela navalha entrar na terra e cavar, a enxadeira que enche e cava também ao mesmo tempo aquela parte dali da frente dela que enche de terra, é feito tudo por força do ar, chama de força pneumática, né? A bomba que enche o pneu do nosso carro, da nossa moto, da nossa bicicleta. Você já viu quanta força o ar tem? Quanto ele é utilizável? O ar é uma coisa maravilhosa. Olha que elemental maravilhoso é o ar. E as pessoas precisariam valorizar mais o ar, poluindo menos. O próximo assunto que nós vamos falar, no próximo vídeo, será aí a Terra. E depois da Terra, nós faremos um vídeo síntese desses 4, mostrando para vocês de uma forma bem simples, fazendo aí uma síntese, como esses elementais estão dentro de nós agora no 4º período, né? E já começou a ficar internamente a partir do 3º, no animal. Nós vamos ficando por aqui. Queremos agradecer a você por ter assistido esse vídeo até aqui. Como já falei no começo, gostaria que você considerasse dar um like, se você achar que o vídeo foi instrutivo, e também se inscrever em nosso canal, fazendo com que a gente saia um pouco mais dessa simplicidade, dando um saltinho quântico importante, né, para a melhoria aí de nossas estruturas e, consequentemente, nossos vídeos ficarão mais bonitinhos, mais organizados, vamos dizer assim. Muito obrigado, muita luz a todos e até mais. Tchau!